Hebreus capítulo 12, o título diz assim, devemos imitar o exemplo do pastor Lucas. Não é meu exemplo? Exemplo de quem? O exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Olha, sem muita... Eu poderia só desse título ficar aqui umas 2 horas só em cima desse título. Nós temos que imitar o Senhor Jesus nas lutas, quando vem as provações, quando vem as adversidades, quando vem os problemas, quando nós enfrentamos situações adversas. Então nós temos que imitar o Senhor Jesus, porque ninguém nesse mundo sofreu tanto que nem o Senhor Jesus. Ninguém nesse mundo. Pessoas que elas tiram a própria vida porque ela foi rejeitada. Pessoas que foram rejeitadas por um familiar, foi rejeitada no trabalho, foi rejeitada na família, e essa rejeição causou nessa pessoa uma doença. E sabe que é cientificamente comprovado que a pessoa que recebe uma rejeição e vive essa rejeição, ela tem dores crônicas que nem a medicina consegue atender. Pessoas que dizem, olha, eu tenho uma dor no meu corpo, eu tenho uma dor na minha cabeça, eu tenho uma dor nos ossos, já fui especialista, já fiz exame, já passei por ressonância, mas não é. É o medo da rejeição. Pessoas que se deixam levar pessoas que não vencem, e não vão vencer lá fora enquanto não vencer a rejeição. O Senhor Jesus venceu a rejeição. O Senhor Jesus foi o mais rejeitado nessa terra. E às vezes o que paralisa, o que trava, o que amarra a nossa vida financeira, a nossa vida sentimental, o que amarra toda é a rejeição. É a pessoa lá no seu trabalho, você foi rejeitado pelo seu patrão, você foi rejeitado por uma pessoa e você tem medo e você se afastou, você não enfrentou aquela rejeição e você acabou não mais conseguindo passar aquela barreira. E a vida da pessoa fica ali parada, estagnada, ela não consegue ter, comunhão com ninguém, não consegue fazer amizade com ninguém, medo da rejeição, medo do que as pessoas pensam. O Senhor Jesus, ele foi um exemplo para nós, não só de rejeição, mas de tudo, de calúnia, de perseguição, de sofrimento, de dor. Mas nós temos que imitar o Senhor Jesus. Tem aquela canção que nós cantamos sempre, quero que valorize o que você tem. Então, você é importante para Deus, indiferente se alguém um dia te rejeitou, se um dia você se sentiu rejeitado por alguém, não se deixe levar por isso. Levante a tua cabeça, porque Deus colocou em nós o Espírito de Deus. Aí a pessoa, por causa de uma rejeição, ela acaba não conseguindo entrar num relacionamento, não tem um casamento, não consegue construir uma família, não consegue vencer na vida financeira, não consegue nada. Medo de alguém reprovar ela. Rejeição, o que é rejeição? Ser reprovado por alguém. E acredite, nós seremos reprovados todos os dias por alguém lá fora. Você vai ser reprovado porque você segue a Cristo. Você vai ser reprovado porque você ouve a palavra de Deus. Você vai ser reprovado porque você obedece, porque você vive essa fé. E nem por isso você deve desistir. Então, o título diz, devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Quem não tem provações? Quem não passa por lutas? Quem não tem perda? Quem não foi rejeitado? Essa semana agora, um pastor muito conhecido no nosso meio, estava lá na Bolívia,
E ele foi rejeitado pela liderança. Foi rejeitado, a liderança rejeitou ele. E o que ele fez? Ao invés de imitar Cristo, buscar em Deus uma saída, ele preferiu tirar a própria vida. Um pastor que estava no altar pregando sobre salvação, recebe uma rejeição da liderança e não suporta aquela rejeição. A rejeição falou para ele que ele não era homem. E aí, por não ter o Espírito de Deus, ele foi se comparar se era ou não era, porque não alcançou o que queriam. Mas isso aí é comum no nosso meio. Ser rejeitado. Jesus foi rejeitado. E acredito que no seu trabalho, no meio da sua família, é a mesma coisa. Em alguma coisa, algum trabalho, algum que você vai prestar e alguém não vai aceitar. Algo que você vai falar, as pessoas vão te rejeitar. Mas você deve continuar olhando para Cristo, olhando para o Senhor Jesus. Não deixa ninguém dizer para você o que você pode, o que você não pode. A Bíblia já nos diz o que nós podemos. Podemos todas as coisas. Quem está em Cristo Jesus pode todas as coisas. Amém, igreja? Não deixa ninguém te colocar para baixo. Nunca deixa a rejeição tomar conta do teu pensamento. Porque a Bíblia diz: os tímidos não herdarão o reino dos céus. Esse pastor foi tímido. Ele se deixou levar pela rejeição e foi tímido de não levantar a cabeça e dizer: olha, eu sou filho de Deus, eu tenho um Deus na minha vida. Nós passamos muito por isso. Eu e minha esposa sabemos o quanto que nós sofremos com isso. Mas eu sempre soube a quem eu servia. Eu sempre soube. Minha vida, eu não entreguei a minha vida a uma religião, eu não entreguei a minha vida a uma liderança. A minha vida eu entreguei nas mãos do Senhor Jesus, aquele que foi rejeitado e me ensinou a vencer a rejeição, aquele que passou por problemas e me ensinou a vencer os problemas. Então cuidado quando você fica com medo das pessoas te aprovarem ou te reprovarem, para você não deixar isso. Homens e mulheres que tem o Espírito de Deus, eles usam esses problemas para subir mais um degrau na vida. Mas quando falta a confiança, acontece o que aconteceu com esse pastor. Acaba tirando a própria vida. Isso acontece no relacionamento, quando o jovem acaba perdendo a namorada, ou a namorada acaba perdendo o namorado, não suportando aquela rejeição, tira a vida. Ou tira a vida dos outros. Isso falta o quê? Estrutura. Falta olhar para quem é o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém, igreja? Cuide. Eu sempre digo, olha, cuide do que você tem de mais precioso, que é o teu coração. Que é aí que fica armazenado tudo que você recebe. Tudo que você ouve, seja de elogios, seja de rejeição, é aí que você fica acumulando. Acumule só coisas boas. Porque a Bíblia diz: nós temos que acumular tesouro no reino dos céus. O tesouro no reino do céu é a palavra de Deus, é o amor. Não importa o que falaram, que forma de rejeição foi. Continue crendo em Deus. Continue vivendo essa fé, para que você tenha uma vida de sucesso. Amém, igreja? É impossível alguém que sirva a Deus, alguém que caminhe com Deus, que não tenha uma vida abençoada. Passamos por lutas. Vai ter momentos que nós não vamos orar, nós vamos só chorar. Vamos derramar lágrimas de dor, de sofrimento, de rejeição, mas sabemos que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Logo o Senhor Jesus vai trazer a luz e vai brilhar os nossos caminhos.